o tema do nosso vídeo hoje é sobre como que eu estruturaria o meu processo de emagrecimento se eu precisasse emagrecer 30 quilos. Então hoje eu vou compartilhar com você qual que é a minha visão em relação ao processo de emagrecimento, qual que é a minha visão em relação à estrutura que eu montaria para efetivamente eliminar os 30 quilos. Então vamos lá. Obviamente que eu conheço o processo de emagrecimento consciente, porque eu trabalho com isso, eu falo sobre isso. Então eu tenho as ferramentas bem dominadas, as ferramentas bem construídas sobre o caminho que eu preciso percorrer, certo? Mas eu costumo dizer o seguinte, tanto para as minhas alunas, quanto para as pessoas próximas, enfim, as pessoas que eu tenho oportunidade de falar sobre o processo de emagrecimento consciente. O primeiro passo é você construir visão, você precisa visualizar o seu processo. Então, o que eu faria? Eu iria procurar entender onde que estão as minhas fragilidades. Onde que eu tenho mais fragilidade emocional dentro do processo de emagrecimento? Está relacionado ao meu corpo? Está relacionado a frequentar uma academia, ter vergonha de estar ali? Ou então está relacionado a ouvir, né? É uma motivação externa que causa um desconforto emocional em mim, porque eu fico ouvindo as pessoas se referirem a mim o tempo todo como, olha gordinha, olha, meu, você está muito acima do peso, o seu corpo não está legal. Então eu procuraria identificar qual que é a minha fragilidade emocional relacionada ao meu corpo, ao meu peso, ao processo de emagrecimento. Esse seria o primeiro passo. Eu iria procurar identificar isso. Qual que é o meu motivo emocional? O porquê que eu quero emagrecer? O que está me machucando emocionalmente para que eu decida passar pelo processo de emagrecimento? Então, o primeiro passo é visualizar. O segundo passo, como eu acabei de falar, é tomar a decisão. O que é tomar a decisão? É você ter muito claro, de forma muito consciente, muito clara, onde você está e o caminho que você precisa percorrer. Você decide fazer isso. Quando você decide passar pelo processo de emagrecimento, você tem que ter domínio do caminho que você vai percorrer. Quais as dificuldades que você pode encontrar? Se você encontrar elas, o que você vai fazer com essas dificuldades? Como que você vai contornar? Como que você vai lidar com elas? Esse seria o segundo passo. Uma outra coisa que eu iria procurar identificar também é hoje. Eu não tenho dificuldade nenhuma de comer nada. Porque eu ajusto as coisas que eu gosto de comer, né? Eu não restringo a minha alimentação, mas eu procuro manter à minha disposição o que eu gosto. Obviamente o que eu gosto e que é saudável, que favorece a minha saúde. Então eu também buscaria, precisando perder 30 quilos, o que eu gosto de comer? Quais são as comidas saudáveis que me agrada? Ok, identifiquei o que me agrada. A partir dali eu vou diversificar, porque comer sempre a mesma coisa é fadar o processo de emagrecimento ao fracasso, porque fica monótono, porque fica chato. Então eu iria identificar o que eu gosto e iria criar uma dinâmica para eu me alimentar de forma diversificada. Essa seria uma estratégia que eu usaria também. Outra coisa que eu faria, eu procuraria identificar o que eu gosto de fazer na hora de me exercitar. Gosto de dançar? Gosto de andar de bicicleta? Não, eu gosto de ir para academia. Não, eu gosto de sair e fazer caminhada. Eu gosto de um treino mais livre, mais funcional. Eu gosto de treinar na minha casa. Então eu iria procurar entender o que eu gosto de fazer. E aí, qual que é a minha dica de ouro assim para você? Identifica 2, 3 atividades que você gosta e diversifica essas atividades durante a semana. Para também não ficar um processo monótono, um processo chato.
você diversificar o estímulo para o seu corpo. Digamos que você gosta de fazer caminhada, gosta de treinar em casa e gosta de ir na academia. Então você pega 6 dias da semana, 2 dias de cada você faz cada uma das atividades. Você diversifica, você dá dinâmica para o seu processo de exercício e aí fica mais estimulante, fica mais diversificado, fica muito mais saudável, porque você vai conseguir manter para sempre a longo prazo. Essa também seria uma estratégia que eu usaria. Uma outra coisa que eu acho muito importante também é criar um sistema de controle. Eu criaria uma planilha ou um diário, um caderno, uma folha, enfim, onde eu pudesse controlar a minha evolução, onde eu pudesse observar de uma semana para outra onde que está melhorando. Eu diminui o peso da forma que eu planejei? Se eu diminuir, o que eu fiz até aqui deu certo, então eu vou continuar fazendo. De uma semana para outra, eu não perdi peso. Então, peraí, já ligo um alerta. Por que eu não perdi? O que eu deixei de fazer? O que eu diminui a intensidade, que não deu certo essa semana? E aí, a partir dali, você vai criando parâmetros para construir um processo de emagrecimento muito mais efetivo, porque você avalia a curto prazo. Semanalmente você vai avaliando o seu processo, o que é muito mais garantia de obter resultado, porque você potencializa aquilo que tem dado certo e minimiza aquilo que pode estar dando errado, aquilo que pode não estar saindo da maneira que você gostaria. E outra dica que eu acho que é a mais importante de todas, que eu faria se eu precisasse eliminar 30 quilos, é ter consciência do processo. O que é ter consciência? O porquê que eu tô comendo isso? Eu preciso disso? Qual que é o limite da minha saciedade? Me saciou? Não vou comer mais. Compreende? Eu iria racionalizar as minhas atitudes em relação ao que eu preciso, a quantidade que eu preciso para nutrir o meu corpo, a minha rotina, o que eu preciso de exercício para ser saudável, para desenvolver um processo de emagrecimento eficiente. Preciso me exercitar tantas vezes por semana. Então, sempre tem aquele mecanismo sabotador que na hora que você vai executar a tarefa, ele fica buzinando na sua cabeça. Ah, não vai não, deixa para depois. Então, eu iria conscientizar do processo para que esses mecanismos não interferissem dentro das minhas decisões. Para que esses mecanismos, eles vão aparecer, obviamente, mas que eles não tivessem força de controle sobre as minhas decisões. Então, esse também é um passo muito importante para quem precisa emagrecer, e se eu precisasse eliminar 30 quilos, era isso que eu iria fazer. E algo que eu não abro mão é buscar o autoconhecimento todo o tempo. Se compreender quais são as minhas fragilidades, quais são as minhas dores, quais são as minhas limitações e quais são as minhas potencialidades, onde eu sou boa. O que eu faço que é muito bom, que é muito positivo para o meu processo de emagrecimento? Vou focar nisso, vou potencializar isso. Seria dessa forma que eu construiria o meu processo de emagrecimento, caso eu precisasse eliminar 30 quilos.